Então, se for mantida a vida, será mantido o vínculo, será mantido essa conexão entre a alma e o corpo. Pode ser até por castigo para a alma, por expiação para a alma, ficar agarrada ali. Aí, cada caso é um caso, cada caso tem uma lógica e uma explicação que você pode encontrar inteiramente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e na Gênese, principalmente. Bom, e você tinha falado, né, da questão 627 do Livro dos Espíritos, e está lá, né? A função e a grande missão, tarefa da doutrina espírita é essa, é o esclarecimento, porque as pessoas ficam realmente apegadas, e a gente sabe que os espíritos, quanto mais nós somos apegados, quanto menos entendimento nós temos, né, do que nós estamos fazendo aqui, da onde a gente veio, para onde a gente vai após a morte, é que causa tudo isso, né, Zé Manuel? É o materialismo e as pessoas querendo manter a riqueza, manter o corpo e cuidando muito pouco ou quase nada do espírito que é eterno, né? Bom, nós temos um questionamento aqui muito interessante da Joana, do Pai Sandu, e ela pergunta como que a gente pode conhecer uma pessoa que está na primeira encarnação na Terra, e se existem, né, espíritos que estão encarnando pela primeira vez aqui. Joana, os espíritos esclarecem o seguinte, que não há nenhum interesse ou nenhuma vantagem em se detectar isso a primeira vez que o espírito está na Terra. Não tem o menor interesse e é difícil detectar, é quase impossível, porque o que os espíritos fazem aqui, trazendo de outros mundos, é mais ou menos no nível desse nosso mundo. Poderíamos dizer sim que, por exemplo, os egípcios da época dos faraós, eles foram a primeira reencarnação aqui, trazendo de mundos avançados intelectualmente, tecnologia no campo da engenharia que até hoje não consegue ser decifrada, essa tecnologia, pelos processos de conhecimentos atuais que nós temos na Terra. Os maias, que aqui viveram há milhares de anos e que deixaram aí trabalhos sobre astronomia, né? Que até hoje também a ciência humana ainda não conseguiu detectar, foram espíritos reencarnados pela primeira vez na Terra, que trouxeram essa capacidade de outros mundos. É uma pergunta válida. De onde os egípcios trouxeram aquela tecnologia? Aprenderam com quem? Aonde? E se foi Deus que deu para eles, por que não deu para os descendentes deles que hoje estão lá naquela maior conturbação e naquela maior neutralidade ou nulidade em termos intelectuais? Onde estão os maias, os descendentes dos maias? Se Deus foi capaz de naquela época dar tanto intelecto para eles, conhecimento para eles, por que Deus não continuou usando essa mesma técnica de dar conhecimentos até hoje sobre todos esses aspectos para a humanidade? Observem, vocês fazendo uma análise sem a reencarnação, vocês podem observar até que Deus andou para trás, que já criou no passado pessoas muito mais inteligentes do que hoje. E se é Ele que cria, e à luz de uma única vida, se nós somos criados no momento do nascimento, toda a humanidade, 6 bilhões e 800 milhões de almas que estão aqui, foram criadas essas almas há menos de 100 anos. Que a idade média aqui está sempre menos que 100 anos, raras exceções. Mas toda essa humanidade foi criada há menos de 100 anos. Se há milhares de anos passados Deus foi capaz de dar tanta inteligência para aquela gente, por que não continuou dando hoje? Nós talvez já tivéssemos tecnologia suficiente para não poluir, não desgraçar, não acabar com o planeta. Não? Sim. Mas porque os que estão mais desenvolvidos intelectualmente e que se moralizam vão embora daqui. E para aqui vêm os outros aprendizes que ainda estão precisando de um mundo rústico, um mundo pesado, um mundo material como esse que está aqui. Então os alunos são outros, os outros já foram embora, já passaram. Então essa detecção de que nós estamos aqui pela primeira vez, individualmente ela não faz o menor sentido, não tem razão de ser. Agora, em conjunto, como nesses casos que eu citei, dos maias, dos incas, dos astecas e dos egípcios em particular, nós podemos detectar que eles vieram de outros mundos para cá. Bom, e você falou aí sobre os maias, né? E a gente tem vivido aí uma época, e tem aqui uma pergunta, o que entender por fim do mundo, como andam destacando na mídia, né? Dizendo que o mundo aí, né, o calendário maia, vai terminar em 2012. Então a gente tem que correr, porque a gente só tem uns 2 anos mais ou menos para ir fazendo a divulgação aqui do Terceira Revelação. Né? Os Espíritos esclarecem que toda essa previsão espiritual que marca a data é fajuta, é farsa, é enganação. Até porque os espíritos têm dificuldade em se posicionar perante épocas da Terra, porque eles estão numa outra dimensão, onde o planeta não gira assim em 24 horas e não gira assim em 365 dias. Isso é uma convenção planetária, isso só vale aqui na Terra. Tanto que os espíritos dizem, olha, esses séculos que vocês contam aqui na espiritualidade são relâmpagos.
Então são menos que segundos, um século, 100 anos. Porque o que são 100 anos? São 100 vezes essa Terra dando um giro em torno do Sol, que são 24 horas, o período que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma. Então isso são meras convenções, e todas essas previsões são fajutas. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Vai acabar, vai no ano 1000, no ano 2000, agora é 2012, no dia 21 de dezembro. E eu até tenho dito, tem pessoas tão agarradas ao mundo que elas não vão morrer mesmo que o mundo acabe. Elas vão morrer porque não vai ter ninguém para cuidar delas. Então elas vão morrer 5, 10 dias depois do mundo ter acabado. Mas isso tudo são coisas fantasiosas. Como eu disse no início, são revelações mandrakes, revelações Harry Potter. E a humanidade adora isso, como adora ganhar na loteria, jogar no jogo, fazer jogos aí para ganhar, para ter algumas vantagens, para ser forte, poderoso. Por que anda armado? Para ser poderoso, para poder atingir o outro lá longe, para ser mais forte. É uma característica da inferioridade planetária, da inferioridade dos espíritos que habitam aqui. Então, fim de mundo, isso é tudo absolutamente bobagem. Claro que de repente pode bater um meteoro aqui e acabar com isso. E qual é o problema? Nós nos acabamos toda vez que morre o nosso corpo, nós deixamos o planeta. Então, qual é o problema? A diferença é que vai desencarnar todo mundo junto, mas nós não vamos deixar de existir, a humanidade não vai deixar de existir por causa disso. Vamos aportar em outros mundos, em novos mundos, como aportaram aqui os egípcios, os maias, os astecas, os incas, e como aportam ainda até hoje uma série de falanges, de grupos, de espíritos que estão precisando dessas oportunidades. Mas não existe essa história de fim de mundo. Esse 2012 é porque o calendário maia só foi até 2012. Então, aquilo, como eles acertaram tudo em termos de astronomia, em termos de física, de detecção dos astros,